Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Você sabia que mostrar os tornozelos era muito obsceno na era vitoriana? Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo. A chamada Era Vitoriana foi o período em que a Rainha Vitória governou o Reino Unido. Ele se estendeu de junho do ano de 1873 até o mês de janeiro de 1901, época em que a monarca morreu. Se você já viu ou leu algo que faz referência a esse período, é bem possível que tenha se deparado com a expressão o tabu do tornozelo. Isso, porque exibir o tornozelo naquela época era algo comparável à pornografia no caso das mulheres. Ou seja, era uma prática muito mal vista pela sociedade. A simples visão dessa parte do corpo feminino poderia causar choque, atrair olhares e gerar escândalos. Mas será mesmo que o tornozelo feminino era algo tão obsceno assim? Mais mitos que verdades. É comum observarmos que em épocas passadas as mulheres eram obrigadas a esconder várias partes de seus corpos, como braços, punhos e os tornozelos. Tudo bem que em vários momentos e culturas, isso era recomendado. No entanto, sobre a era vitoriana, isso está longe da realidade. E não é tão complicado entender o motivo. Por exemplo, se para alguns, os tornozelos eram motivos de escândalo e vergonha alheia para outras pessoas, o termo tabu do tornozelo era apenas uma espécie de manifestação ou expressão criada para simbolizar a repressão a qual as mulheres da época estavam sujeitas. Mas tem muito mais coisas nessa história. O mito do tornozelo obsceno. Existem diversos aspectos históricos, práticos e comportamentais que tornam duvidosa a afirmação de que os tornozelos femininos jamais deveriam ser deixados à mostra. A seguir, vamos dar alguns exemplos bastante simples sobre por que isso não faz sentido. No período vitoriano, as carruagens eram o meio de transporte mais comum. Subir as escadas, entrar e sair desses veículos provavelmente deixavam muitos tornozelos femininos à vista de todos. Imagine uma poça d'água na rua. Será mesmo que as mulheres não levantariam suas longas saias e vestidos, tal como fazem hoje, para evitar sujar a barra da roupa, deixando à mostra seus tornozelos? E tem as moças. Muita gente não sabe, mas as meninas da era vitoriana usavam a bainha ou barra da saia mais curtas que as mulheres adultas, que adotavam saias mais longas após a maioridade. E se você fosse ao teatro para aproveitar uma noite de entretenimento, é bem provável que veria vários tornozelos e outras partes do corpo feminino durante as apresentações de peças e musicais. A possível origem dos tornozelos escandalosos. Alguns historiadores acreditam que a origem do mito de que mostrar os tornozelos era algo obsceno durante o reinado da Rainha Vitória teve origem em um grupo particular de mulheres, as prostitutas. Não é novidade que a era vitoriana foi um período particularmente extraordinário e exuberante para a prostituição. Logo, mostrar os tornozelos, pernas e muitas outras partes do corpo era algo inerente à rotina de trabalho para as garotas que mantinham os bordéis cheios. Com o tempo, essa moda ganharia adeptos em grupos, digamos, mais aristocráticos e de elite. Por exemplo, a partir de determinado momento, houve um tempo durante a era vitoriana em que as pernas e tornozelos eram tão valorizados pelas mulheres e homens daquela época, que é possível encontrar até uma evolução nas vestimentas para essa parte do corpo. Entre o final do século XIX e o início da era eduardina, meias, saias, vestidos e calçados femininos passaram a ter uma decoração mais luxuosa, bordados mais bem trabalhados e estilos bem extravagantes. O que significa que não eram apenas as prostitutas que precisavam ou queriam mostrar partes de seus membros inferiores. Além disso, com a chegada da década de 1890, as mulheres do Reino Unido começaram a se tornar fisicamente mais ativas. Mais uma razão que desintegra o mito de que os tornozelos deveriam ser mantidos escondidos. Elas estavam mais envolvidas em esportes, mesmo que ainda eram obrigadas a usarem saias longas. Nos anos 1900, as mulheres que trabalhavam davam preferência para saias mais curtas devido à praticidade. As mais jovens também adotaram a ideia, pelos mesmos motivos atuais, estilo e atenção. A partir de 1911, as saias começaram a subir de uma forma geral. Até mesmo os mais elegantes vestidos permitiam que se observasse alguns tornozelos, mesmo que de relance. Já por ocasião da Primeira Guerra Mundial,
com as mulheres adolescentes acordando para um novo mundo e começando a entender que tinham um papel na sociedade. Os vestidos e meias que escondiam tudo até os tornozelos, praticamente se tornaram obsoletos e desapareceram do cenário da moda do Reino Unido.